pessoal, pelos elogios, né? Me sinto lisonjeada, né? E eu espero realmente que esse seja uma tarde proveitosa, né? Discutindo a temática, né, que está elencada dentro dos conteúdos que são explorados no Enem, tá bom? Então, vamos dar início, né, ao nosso assunto. Eu preparei os slides. Eu gostaria de trabalhar da seguinte forma: nas minhas aulas de língua, eu acho extremamente importante a leitura dos textos, né? E eu sempre valorizo com meus alunos esse momento também de leitura em sala de aula, pensando principalmente que a leitura nos ajuda vamos dizer assim, ampliar nosso repertório sociocultural, né? Pensando principalmente na questão da redação do Enem. Então, em algum momento na aula, eu gostaria que algum aluno pudesse fazer a leitura, tá bom? Então, sempre quando for solicitado, fazer a alternância dos leitores, né, como diz Chartier, os leitores navegadores, né, que poderão ler os textos que serão expostos aqui, né, nessa plataforma. Dá certo, pessoal? Tudo bem? Então, só um joinha aí, confirmando essa minha questão, né, dos leitores, e quem pudesse dispuser a fazer a leitura também, né, nos momentos assim que foram solicitados, tá bom? Pronto, então, gente, como eu falei no início, né, esse assunto é muito recorrente no Enem, as funções da linguagem. Eu fiz, assim, uma busca das questões que foram trabalhadas, né, voltadas para esse assunto, e a gente percebe que todo ano o Enem explora bastante esse tema, né, esse assunto. E veja só, nessa questão das funções da linguagem, a gente vai perceber que é realmente um assunto bom, interessante, porque no dia a dia a gente está sempre fazendo uso, né, das funções da linguagem para nos comunicar, né, para interagirmos um com o outro. Então, gente, vendo justamente essa questão de que é um assunto recorrente, então, nós, né, fazemos parte, né, da equipe de língua portuguesa, nós achamos interessante trazer esse assunto. Então, a aula de hoje vai ser justamente trazendo essas questões do Enem, né, e vendo exatamente como se dá, né, essa ocorrência, né, das funções da linguagem. Então, o objetivo real da nossa aula de hoje é revisar o que é funções da linguagem, os seus elementos constitutivos, justamente nesse ponto aqui, né, conhecer essas funções da linguagem e reconhecê-las nos textos, tá bom, gente? Então, basicamente, as funções da linguagem, ela vai justamente trabalhar, como o próprio nome já diz, função da linguagem, trabalhar a intenção que há por trás dos textos que nós produzimos, ora falando, ora escrevendo, né? Então, a todo instante, nós usamos a linguagem com alguma intenção, com algum projeto intencional, né? Um projeto enunciativo, diante daquilo que a gente vai escrever, que a gente vai falar, né, dos gêneros de uma maneira geral. E é importante saber usar adequadamente, né, cada uma dessas funções para que haja uma boa interação comunicativa. E é disso que nós precisamos para ter uma vida melhor, não é? Nos comunicar bem. Então, concordam? Então, vamos começar esse assunto, não é? Então, como eu falei para vocês, essa questão da função, ela é essencial, né, para a gente tentar, de certa forma, fazer pensar como é que o que eu estou produzindo, oralmente ou escrevendo, como é que ele chega ao meu receptor, né? O que é que nós queremos comunicar? Qual é o nosso objetivo? Para falar, nesse texto que eu estou pensando em escrever, é para falar sobre nós mesmos? É para informar? É para convencer? Testar o canal, explicar? Então, pensando nessa função da linguagem, nessa intenção que a linguagem
vai trazer nas nossas interações comunicativas que nós estabelecemos essa relação com a linguagem, propriamente. O que é mesmo, então, pensando assim, a gente pode pensar, o que é mesmo a linguagem? A gente sabe que a linguagem é todo um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si, né? Então, a linguagem, ela é esse sentido amplo de comunicação, de interação, e envolve vários tipos, né? A fala, o gesto, o desenho, a pintura, a música, a dança, o código de trânsito, a palavra de uma maneira geral. Então, nós usamos a todo momento a linguagem, né? Que basicamente, ela, de acordo com as suas características específicas, ela está subdividida em 3 tipos, né, que é a linguagem verbal, que é essa que a gente fala, que a gente escreve, né, a linguagem não verbal, através das formas, das cores, dos movimentos, né, e o que a gente chama de linguagem mista ou multimodal, né, que é essa linguagem que a gente trabalha tanto o verbal como o não verbal. A exemplo dessa plataforma Moodle. Então, se vocês, Moodle não, dessa plataforma do Google Meet, né? Se a gente for observar, aqui a gente tem uma interação de linguagens, né? A gente está tendo o oral, aqui a partir do momento em que eu estou falando, a gente tem o escrito, o chat, a gente tem o visual, né? Que é essa linguagem de imagem magética. Então, não dá para a gente ter uma definição só de linguagem, usando ela restrita, de uma forma assim, única. A gente está vendo que a linguagem, ela é bem, como é que eu posso dizer, ela está sempre interagindo com outras linguagens, né? Então, o processo interativo e comunicativo, ele envolve muitas linguagens, né? E então, de acordo com a função que nós queremos estabelecer, a gente vai usar uma determinada função, né, para comunicar algo ao outro, né. Então, no próximo slide, a gente vai ver que as funções da linguagem, elas estão relacionadas aos elementos da comunicação, né, esses elementos, que são 6 elementos da comunicação, né, o emissor, o receptor, o canal, o código, o referente, né. Então, esses 6 elementos, eles fazem parte do circuito de comunicação que a COPS planejou. Então, baseado nesses elementos, no que nós queremos comunicar, qual o nosso objetivo na hora do envio à mensagem, então a gente vai dar ênfase a algum deles, né? Ou ao emissor, ao receptor, ao canal, contato, código, referente. Então, isso tudo dentro do projeto iniciativo de cada um, do objetivo próprio de cada um. Tá bom, gente? Alguma questão até aqui, né, Clícia? Se alguém tem alguma colocação? Não, Leusiane, até agora nenhuma pergunta. Pode prosseguir. Tá bom. Então, espero que eu esteja clara, né, dentro do que está sendo colocado aqui, tá bom? Então, o que é o emissor dentro do circuito da comunicação? Então, é aquele que emite e codifica a mensagem. O receptor é o destinatário, aquele que recebe a mensagem. O canal é o meio físico, né, por onde circula a mensagem, né? A mensagem é o conteúdo propriamente dito, né? A ideia que se quer passar, né? O código são os signos usados para a transmissão daquela mensagem, né? Geralmente é a língua portuguesa, mas a gente usa outros códigos, né? Dependendo da função que você queira determinar. O referente e o contexto, que está relacionado, né, ao emissor e ao receptor, né, e esse referente diz realmente o assunto, que seria, na verdade, o assunto da mensagem, né, está entre o emissor e o receptor. Então, às vezes, numa conversa, quando a gente chega, por exemplo, na metade da conversa, você não escutou o início, então aí muitas vezes há um ruído na comunicação, né? As pessoas ficam sem entender exatamente do que você está falando. Então, nesse momento em que a gente não entende, é como se estivesse faltando o referente, que é aquele assunto propriamente
está sendo discutido, debatido, tá bom? Então, esses elementos, eles fazem parte da comunicação, pois não? Tem uma aluna pedindo para citar os elementos no dia a dia. Fazendo só aqui um parêntese, e se você puder usar esse exemplo como agora, como esta aula, para mostrar cada elemento dele. Ótimo, exatamente. Então, agora, nesse momento, a gente pode identificar esses elementos sim. Por exemplo, nesse momento de aula, né, nessa plataforma Meet, o emissor está sendo, nesse momento, dessa fala, agora eu, né, a professora. Mas quando você faz a pergunta, o emissor está sendo você, né? Quando Clício colocou, então, esse emissor, ele se alterna, né? Mas no momento da situação de aula, é o professor que emite, o aluno também pode emitir, né? Vocês seriam os receptores, aqueles que estão recebendo a mensagem, né? A gente iria, o canal, como é que essa mensagem está sendo circulada aqui? A gente está tendo uma plataforma, acesso, isso está sendo possível pela plataforma Google, né, que é onde está sendo veiculada, né, o caminho meio físico, o material onde a linguagem está circulando, né. A mensagem, a gente diria que é sobre as funções da linguagem, né, que são bastante exploradas, né, no nosso dia a dia, na nossa fala. O código que está sendo usado aqui, olha, código, a língua portuguesa, mas se a gente for observar, outros códigos também estão entrando, né, nesses elementos, principalmente pensando na multimodalidade, nos elementos não verbais que estão presentes, né, pelas cores, né, os elementos aqui, né, das próprias ferramentas que nós estamos usando, né, no Meet, o microfone, né, todo esse suporte que faz com que a mensagem chegue até você, né? Se fosse uma situação, por exemplo, do telefone, né, qual seria aí o canal que está sendo colocado, né? Então, o código, no caso, o código seria o conjunto de signos usados na transmissão e recepção da mensagem, tá bom? Diferente do canal, que é o meio físico por onde circula a mensagem, né? E o referente, sim, pois não. Desculpa. Um outro exemplo de código aqui durante a nossa aula seria, no caso, a língua de sinais utilizada por... sim, verdade. Nós temos também pensando realmente, né, no nosso tradutor de Libras, né, que o intérprete está fazendo esse papel, né, pensando nessa segunda língua, né. E o referente, que é o contexto, né, que essa linguagem, o assunto, né, que está sendo discutido, que é as funções da linguagem, tá bom? Então, vamos ver uma seguinte situação. Então, nós temos aqui uma linguagem que a gente pode dizer não verbal, né? Ela é realmente só usando, aliás, verbal e não verbal, porque nós temos o Enem 2020, então a gente está usando o código escrito na língua portuguesa, né? Então, nós temos aqui uma imagem e a gente vai pensar na seguinte situação comunicativa. Ao escrever ou falar, o autor tem intenções, ou seja, objetivos com a sua mensagem, com relação ao receptor, por isso ele usa recursos que dão ênfase à intenção que deseja transmitir para que sua mensagem seja compreendida, ou para reforçar algum elemento linguístico para a composição desses recursos, que são chamados as funções da linguagem. Então, vamos observar a intenção comunicativa nessa charge ao lado. Então, se a gente for observar essa charge, a gente tem aí uma ideia, vamos dizer assim, um objetivo específico que quem elaborou quer passar para o outro. Então, se formos observar, a gente tem aqui duas perspectivas, né? O Enem, na perspectiva, né, do aluno, com bastante suporte aqui, né, e nessa outra, suportes eletrônicos, né, e nessa outra nós temos uma situação que a gente vai ver a desigualdade social muito grande, né, as condições em que esse personagem aqui, segundo, né, da cena 2, nessa cena 1 nós temos esses recursos tecnológicos todos, né, usados
por esse personagem. O segundo, a gente está vendo as dificuldades que ele tem, né, materialmente falando. Então, a gente está vendo aí apenas um livro, ele não tem internet, ele então não tem acesso. Então, qual a intenção do destinatário aí, né, diante, ele quer realmente convencer o outro, né, a mostrar que no Brasil o Enem está exposto a uma desigualdade, né, principalmente nesses tempos de hoje, da pandemia, pensando realmente nessa disparidade social, né, então, nessa desigualdade que a gente vê gritante em relação ao acesso aos recursos tecnológicos, né, pensando para o Enem. Então, qual é, na verdade, a intenção comunicativa? Veja que ele, implicitamente, ele vai colocando o objetivo dele, que é convencer o outro a respeito das desigualdades sociais do Brasil, diante, né, da prova do Enem, né, as diferenças que existem realmente, né. Então, a ênfase que está sendo dada aqui é no receptor, no destinatário, né, no sentido de tentar convencer, né, o outro que há essa desigualdade e, com certeza, a gente vai ver aí os desafios em relação ao acesso à educação, ao acesso, né, vamos dizer assim, na preparação, né, para o Enem, que é um desafio, principalmente para aquele que não tem condições tão materiais, né, para vencer isso. Tá bom? Então, assim, para vocês verem que a função, ela está não só nos textos escritos, mas nas diversas linguagens utilizadas, né, verbal e não verbal. Então, vamos agora estudar uma a uma, sim, cada uma das funções. Pois não, Cleusa? Não, era só ressaltar isso que você colocou por último na sua fala, que é importante que os alunos fiquem atentos a isso, que na prova do Enem não vai ter só o texto verbal ali, né, só o texto exatamente, escrito, né? Então, o Enem trabalha muito com a linguagem não verbal. Isso não se aplica só para a prova de linguagens, né? Então, em toda a prova do Enem, todas as outras disciplinas que vocês estudam, é recorrente o uso da linguagem não verbal para que os alunos façam a interpretação daquela imagem e marquem a alternativa correta, né? Então, veja que nesse exemplo que Leuziedna passou anteriormente, da leitura, né, das diferenças sociais, ela trabalhou unicamente com o visual. E essa leitura que a gente faz, do que vocês estão vendo, é o que vai fazer com que vocês acertem a resposta. E aí, lá na aula que eu e Jane demos semana passada, quando a gente falava da importância da leitura, é isso, é vocês serem capazes de ler o que está vendo, sem necessariamente ter nada escrito, né? E interpretar aquilo. Vocês precisam entender que essa imagem fala das diferenças sociais, você precisa fazer a leitura dessa imagem quando está uma coisa mais destaque, que seria o aluno que tem mais recursos tecnológicos, em relação ao que está mais apagado, ali no escuro, né, na coisa mais sombria. Então, vocês têm que ter essa percepção de leitura para vocês compreenderem o que é que a questão quer, interpretar a questão para vocês marcarem a correta. Exatamente, Cleusa. E a gente percebe que a ênfase naquela charge realmente é em convencer. E a gente vai ver que é a função conativa que está presente naquela imagem, né? Então, vamos agora detalhar melhor. Esse vai ser o momento em que a gente vai ver questões, né, como exemplos dessas funções da linguagem, né, que eu já dei início na questão dos elementos da comunicação, dando ênfase a cada uma dessas funções. Então, a primeira função é a função referencial, que é que traduz objetivamente a realidade, privilegiando o referente da mensagem, isto é, o assunto que se fala. É a função que predomina nos gêneros de caráter científico, didático e jornalístico. Então, essa primeira função da linguagem, o objetivo dela é informar. Então, qual é a intenção do elaborador do texto, né, quando quer se dar o destaque para a função referencial? É justamente privilegiar
esse assunto da mensagem, né, para que ele chegue de forma objetiva, direta no outro. Por isso que essa é uma função muito recorrente nos textos jornalísticos, científicos, didáticos, né? Então, e quais são as principais características dessa função? Então, a gente vai ver que a principal característica da função referencial é justamente textos escritos em terceira pessoa, né, que é a impessoalidade, né, ou às vezes pode até vir, né, de certa forma, na primeira pessoa, mas com o plural de modéstia, nós entendemos, nós buscamos, né, que a gramática chama de plural de modéstia, mas assim, predomina bem essa impessoalidade, mas geralmente é na terceira pessoa, ele, né. E a gente vai ver também que ela está centrada realmente naquilo que se fala, do assunto que se fala. Então, eu gostaria de agora ter um leitor, né, navegador, para fazer a interlocução aqui nesse texto 1. Então, quem poderia fazer a leitura aqui? Algum aluno? Nova vacina protege macacos contra coronavírus. O estudo americano indica que uma vacina para humanos contra a Covid-19 pode ser criada. Pesquisadores descobriram que a vacina é capaz de proteger macacos contra a infecção pelo novo coronavírus, causador da doença Covid-19. A pesquisa, publicada na revista Science, indica que é possível a criação de uma vacina contra o novo coronavírus que funcione em humanos. Feito em parceria com a americana Johnson & Johnson, o estudo foi conduzido por pesquisadores do Centro Médico Victor Israel Deaconess, em Boston, e teve como objetivo analisar como o coronavírus afeta macacos e se seria possível criar uma vacina para protegê-los da infecção. O experimento teve duas partes. A primeira envolveu 9 macacos réus que foram infectados com coronavírus e desenvolveram quadros com sintomas moderados de Covid-19. Eles tiveram inflamação nos pulmões, que levou à pneumonia. Os animais se recuperaram dentro de alguns dias e começaram a produzir anticorpos contra o coronavírus. 35 dias depois, eles foram novamente infectados com o vírus, mas os anticorpos neutralizaram a infecção e ela desapareceu por completo em pouco tempo, sem causar sintomas graves. A segunda parte do estudo envolveu a aplicação de 6 variações de uma vacina feita com pedaços de DNA que se transformaram em proteínas virais que ajudam a treinar o organismo a reconhecer e atacar o novo coronavírus. Cada versão da vacina foi dada a 4 ou 5 macacos. Os cientistas esperaram 3 semanas para que eles criassem uma resposta imune para infectá-los com o novo coronavírus. O que eles descobriram foi que 8 macacos não tiveram nenhum sintoma e que algumas versões da vacina apenas protegem moderadamente os animais contra o vírus, reduzindo a infecção viral. O projeto de vacina com perspectiva mais otimista é o da Universidade de Oxford, que deve ser concluído. Opa, desculpa. Bateu aqui. Desculpa aí. Que deve ser concluída em setembro deste ano. O gigante do ramo farmacêutico AstraZeneca já está se preparando para produzir 1 bilhão de doses até 2020. Mas, como reconhece o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, ainda é cedo para saber se uma vacina eficaz contra o coronavírus para humanos pode mesmo ser criada. No entanto, o novo estudo americano traz esperança. Pronto, obrigada, viu? Então, gente, nós temos aqui um exemplo da função referencial e a gente pode apontar, né, características que a definem. Então, a primeira seria realmente o uso do verbo na terceira pessoa, né, trazendo a impessoalidade. E é muito comum, como o gênero aqui, vocês percebem, é um gênero notícia. A gente vai ver aqui pela estrutura do título, o primeiro parágrafo, que é o que chamam de lead, que faz um pequeno resumo
que vai ser anunciado nos parágrafos seguintes. Então, nesse gênero, é muito comum a linguagem referencial, o objetivo, não é, do emissor, que no caso, não é escrito por Lucas Agrela, né, que é essa jornalista. Então ela vai trazer, esse jornalista, aliás, ele vai trazer as informações em relação ao que nós estamos vivendo no momento, uma esperança, né, que nos alimenta, que é justamente essa vacina, né, que pode nos livrar, né, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né. Então, aqui é a função referencial justamente por esses 3 elementos, né, terceira pessoa, predomínio aqui do assunto, do contexto, né, da mensagem, né, e a gente vai observar que há essa objetividade, né, para descrever essa reportagem em relação, essa notícia em relação à vacina, né, que protege contra o coronavírus, tá bom, gente? Vamos agora à próxima função, que é a função emotiva, o destaque para o emissor. Olha, naquele gráfico lá, eu tinha digitado destinatário, na verdade não é. A função emotiva, o destaque é para aquele que emite a mensagem. Então, o objetivo, né, é traduzir as opiniões, os sentimentos do emissor, e é muito comum nas cartas pessoais, nos poemas confessionais, nas canções sentimentais, nos artigos de opiniões, nos diários, né, é muito recorrente essa função. Os artigos de opiniões, justamente porque é um artigo argumentativo, mas bem particular, né, onde o emissor ele se envolve muito com a sua defesa do ponto de vista, ele se assume, né, e dessa forma a ênfase que está sendo dada é justamente nessa posição particular dele. Então, um exemplo da questão do Enem 2012, desabafo. Desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos, contas para pagar, que venceram ontem, estou nervoso, estou zangado. Então, olha a diferença dessa linguagem para essa outra da notícia. A gente vai ver aqui o destaque para a primeira pessoa, né, nessa função emotiva. A gente vai estar observando aqui momentos em que há adjetivos valorativos, né, chatos, né, a gente nervoso, zangado. Então, há toda uma ênfase nessa linguagem centrada no eu, tá bom? Agora, gente, é possível também, depois a gente vai ver que nessas funções, a gente tem que observar que predomina, embora é possível haver a recorrência de mais de uma função, tá bom? Então, nesse momento, predomina a função emotiva por esses 2 elementos básicos, verbos e pronomes em primeira pessoa, né? Interjeições típicas do estado emocional, né, do emissor, e os adjetivos valorativos que ele usa para realçar esse momento, né, em que ele está vivenciando dentro do texto. A terceira função é a função apelativa, conativa ou injuntiva. É uma função que coloca ênfase o receptor, né? Há livros que trazem conativa, né? Há livros que trazem injuntiva, outros que trazem apelativa, então são nomes sinônimos, tá? Então, tá com raiva do namorado? Morde aqui. Então, a gente tá vendo aí que o anúncio, ele quer realmente convencer o outro, né? Com essa linguagem, né? Injuntiva, né? E a ênfase está realmente dada nessa influência em relação ao interlocutor. Então, centraliza-se no receptor. O produtor do texto procura influenciar o comportamento do interlocutor. Dessa forma, é comum o uso do pronome você, além dos vocativos e do imperativo, é usada nos sermões e propagandas que se dirige diretamente ao consumidor. Então, na imagem acima, nós podemos perceber a intenção de influenciar o consumidor a adquirir serenata de amor, devido ao apelo por meio do verbo
no modo imperativo, morde aqui. Então, nessa função conativa, é realmente o interlocutor o destaque principal. A finalidade é influenciar o outro. De certa forma, incitar a atuação desse interlocutor no que ele deseja no que o emissor deseja que o interlocutor faça. Então, é muito comum nos textos de propaganda, né, em sermões. Então, sempre quando eu tento influenciar o outro. Eu acho que está claro aqui, né? Eu vou passar para a próxima. Na função fática, então, prevalece o elemento da comunicação, que é o canal. Vamos ver a trilha aí, né, que diz o seguinte: Oi, eu, Calvine, como vai? Belo dia lá fora. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando porque eu liguei. Então, veja que o objetivo, nesse momento, é ele testar o canal de comunicação. Oi, né? Eu liguei, como vai? Então, centralizada no canal, tem como objetivo estabelecer e encerrar o contato, além de prolongá-lo ou não. Testar sua eficiência, inclusive durante a interlocução conversa. Exemplo, linguagem das conversas telefônicas, saudações e similares. Então, aqui a gente pode observar que o personagem Calvin, ao falar oi, confirma o contato e o prolonga nas falas dos dois últimos quadrinhos. Então, nesse momento inicial aqui, né, no Meet, quando oi, vocês estão me ouvindo? Alô, eu não estou vendo, né, vamos fazer isso. Então, isso é típico da função fática, que é realmente essa função para testar, né, esse estabelecimento de contato, ou às vezes a interrupção da comunicação. Tchau, até logo, né? Então, são casos específicos, assim, situações específicas em que a gente fica tentando saber se o outro está ou não entendendo. A gente for ler os textos de Machado de Assis, ele fala muito da função fática, né? No momento em que ele conversa com o leitor, oi fulano, oi caro leitor, né? Então ele fica ironizando o leitor. Então, esse contato que ele tenta, na sua escrita, estabelecer com o receptor, a gente pode identificar e caracterizar como uma função fática. Tá bom, pessoal? Luziane. Oi. Eu me perdi aqui, um aluno perguntou assim, sempre vai ser imperativa, mas eu me perdi, Diego, em que você estava perguntando. Você lembra alguma coisa que você falou? Interativo, eu acho que ele quer dizer no sentido de que um texto pode apresentar mais de uma função da linguagem. Será que é isso? Não, imperativo, ele falou. Sim. Imperativo, isso. Sim, interativa porque esse feedback, né? Quando você não fala por si só, eu acho que você estava falando, né, de uma tipologia injuntiva, eu acho, e foi quando ele fez essa pergunta. Sempre vai ser imperativo, ele está perguntando. Se eu acho que os verbos, eu não sei o que é que ele estava perguntando. Sim, os verbos, sim. Em relação às propagandas, ele está perguntando, a linguagem das propagandas. As propagandas, elas são recorrentes, né, o uso do verbo nesse aspecto injuntivo, tentando faça, compre, mas assim, não é exatamente, vamos analisar o teor da propaganda, se ela está trazendo esse elemento injuntivo, com o verbo, né, do modo imperativo. Então, é importante, a gente sabe que as propagandas, de uma maneira geral, trazem essa característica, né, de convencer o outro. Mas a gente tem que ficar atento realmente a esse aspecto da linguagem, né? Na questão de usar o verbo no imperativo. Mas, geralmente, as funções, a função conativa, a propaganda, ela quer nos influenciar. Então, é comum muito esse modo injuntivo na forma de expressar a linguagem. Pronto, Leusiana, Laiane perguntou assim, a função fática seria o meio no qual a mensagem foi passada? Na verdade, ele quer testar esse meio por onde a linguagem passou, né? Tentando, de certa forma, estabelecer esse contato, né? Então, essa função fática, ela vai
vai trazer realmente, o que a gente pode dizer? O canal, o veículo de comunicação, né, em que você vai buscar estratégias para que o outro, ele compreenda o que você diga. Então, é muito comum nessa testagem, né, do canal. Oi, tudo bem? Alô, como vai? Está me ouvindo? Então, às vezes, ela parece até fragmentada, né? Que a gente vai usar muita expressão assim, solta, porque você, de certa forma, seu objetivo no momento não é o conteúdo da mensagem, mas é para saber se o outro está realmente ouvindo, fazendo a interação, a interlocução desejada pelo emissor. E a função poética, no caso, que é a elaboração da mensagem, de modo a ressaltar o significado e produzir um efeito artístico, tem seu lugar privilegiado nos gêneros literários, mas podemos encontrá-los em anúncios publicitários, canções, né? Então, a função poética é muito comum nos textos literários, mas acontece de vir também em outros gêneros, né? Eu já vi propagandas em que exploram muito essa mensagem, né, no sentido figurativo, essa linguagem no sentido figurado, né, que é essa linguagem que não é aquela do sentido, a palavra no sentido do dicionário, mas aquele sentido outro, né, que o emissor deseja construir de forma figurada. Aqui eu gostaria de ter um outro leitor. Nós vamos passar para o exemplo desse texto de Arlindo Barbeiro. Borboletas de luz esvoaçando de cadáver em cadáver, colhem, e o fedor dos mortos em vão, e pelos buracos da renda dos dias passam álacres, do mundo do esquecimento ao país da indiferença, levando consigo o pólen fatal das flores da guerra, borboletas de azul. Arlindo Barbeitos. Então, a gente vai observar aqui essa metáfora, as borboletas de luz esvoaçando cadáver em cadáver, colhendo o fedor dos mortos em vão. Então, quando você lê esse trecho, você faz essa, como eu posso dizer, essas imagens no seu imaginário, né? E o sentido também recorrente da borboleta como ideia de metamorfose, de transformação, dessas borboletas que passeiam nesses cadáveres, né? Nesse país da indiferença, levando o pólen fatal das flores de guerra. Então você visualiza esse cenário de morte, de destruição, né? Que o poeta quer passar através de uma linguagem não objetiva, que ele não quer dizer objetivamente, né, mas subjetivamente ele vai trazendo elementos, imagens de dor, né, imagem de morte, né, mas no fundo também uma esperança, né, quando usa vamos dizer assim, o sentido figurado da borboleta, que traz sempre a ideia de metamorfose, de transformação. Apesar do cenário triste que ele traz nessa imagem, né, dessa poesia, Arlindo, ele vai trazendo também uma esperança, essas borboletas de luz, né, mesmo conduzindo o pólen fatal, mas um dia, né, chegará a ser, vamos dizer assim, trazer uma ideia de luz, de transformação, de uma possibilidade, uma mudança futura, né? Essa é a minha perspectiva de leitora, né? É claro que outros leitores teriam outra interpretação, até porque a função poética permite isso, gente, essa possibilidade, esse leque de leituras, né? Porque é a linguagem figurativa que prevalece no efeito de sentido da poesia. E aí onde está a beleza da poesia, né? Essa riqueza de você ler, de um outro ler e dizer, olha, eu vi isso, o outro já diz, não, eu também já vi assim. Não que sejam leituras erradas, mas são leituras de pontos de vista diferentes, permitidos pelo lugar da própria palavra aí na poesia, que é essa palavra conotativa, diferente lá do texto da linguagem referencial, né, em que prevalece a denotação. Tá bom, gente? Então, sim. Mais uma vez interrompendo. Mila,
e Eduardo, eles colocaram, colocou assim, Mila disse assim, então a função poética vai se preocupar com a estrutura da mensagem, como ela está sendo passada. Sim, exatamente. Digamos, na linguagem que Mila usou aqui. A linguagem poética seria aquela linguagem mais bonita, né? Aquilo que foge do tradicional. Sim. Exatamente, Mila, você percebeu mesmo a essência da função poética, porque ela, de certa forma, se preocupa com essa elaboração da mensagem, com a estrutura do texto. Veja que essa é uma poesia que não rima, mas há outras poesias bem voltadas para a questão da estrutura mais fixa, né? Então, a função poética é a elaboração, trazendo um efeito de sentido conotativo, trazendo um efeito de sentido figurativo. Tá bom, Mila? Vamos ao que eu queria, sim, pois não. Cauã botou assim, a função poética irá obrigatoriamente provocar um impacto? Olha só, gente, eu não gosto da palavra obrigatoriamente, né, porque, de certa forma, assim, é muito forte, não é, Clícia? Mas, assim, a função poética, ela tem esse efeito de sentido no interlocutor, né, pela beleza, pela forma, pela elaboração diferenciada da linguagem. Então, de certa forma, há um impacto, não obrigatoriamente, porque às vezes você pode ler uma poesia e de repente não se sentir impactado com aquelas palavras, né? Mas ela traz, assim, de certa forma, vamos dizer, mexe com as emoções do outro, né? Então, a função poética traz esse efeito mais de catarse, né? De você sair daquele lugar, né? Subjetivo, né? Dessa subjetividade do outro. E eu acho que fica mais fácil compreender a função poética se a gente comparar com a função referencial. Exatamente. Enquanto a função referencial, né, está mais preocupada com a mensagem propriamente dita, tipo, o leitor tem que entender o que está sendo passado, né? Exatamente. O foco é o leitor entender aquela informação. Por exemplo, numa notícia ela não vai admitir várias interpretações, porque a linguagem é clara, é objetiva, é denotativa. Exatamente. Enquanto que na função poética, e aí a gente não vai entender assim, não, ó. Então todo texto, toda poesia vai estar ali, a função poética, aí a gente vai voltar para o que Leuziedna disse. Predomina uma função. Não significa que em alguma questão que trabalha a poesia, e lá, por exemplo, no Enem, né? E digamos, ele tá com o conteúdo, você sabe que é função poética, funções da linguagem. Aí você se depara com a poesia, aí você vai logo dizendo assim, eita, isso aqui é função poética. Você tem que ter cuidado com o que é perguntado e com o que é que o texto está predominando, certo? Então, existe uma predominância nos textos de função poética, de função referencial, de função conativa, mas não significa que é a única função que tem lá. Então, quando você pega a função referencial e compara com a função poética vai trazer essa subjetividade que Leuziedna já disse, o uso dessa linguagem mais conotativa, com cheio de figuras de linguagem, uma linguagem mais bonita, eu vou dizer assim, como Mila utilizou. É verdade, Clícia. Então, é justamente esse ponto que eu gostaria de ressaltar, que é o diálogo entre as funções. O mesmo texto pode aparecer várias funções da linguagem. O importante é saber qual a função predominante do texto, para então definir. Nos textos informativos, por exemplo, predomina a referencial. Então, você pega, por exemplo, um texto de jornal, então, observe bem, né? Que aí, provavelmente, ela vai trazer essa função referencial. Mas aí é preciso ler e encontrar as características que determinam como função referencial, né? Você vai ver o texto na terceira pessoa, essa objetividade na linguagem, certo, gente? Então, focar nisso, né? Como a linguagem está sendo passada aqui, ela está em primeira pessoa, então, aqui já vai ser a função emotiva. Então, o grau da questão emotiva é muito forte no texto em primeira pessoa, né? Ela está em terceira pessoa, então vamos ver aqui os elementos, como é que ela está usando, se existe a injunção, a ordem, né, o aspecto imperativo,
Aí já seria a função conativa. Se não existe, está em terceira pessoa, só é mesmo a mensagem que ele quer passar de maneira objetiva, então nós teríamos a função referencial. Olha, o passo seguinte, então eu sei que nosso tempo já está esgotando, mas o passo seguinte que eu coloquei agora foram as questões, né, do Enem, que a gente vai trabalhar melhor quando a gente terminar essa parte aqui da função metalinguística, a gente entra com 3 questões do Enem que eu coloquei aqui para a gente discutir. Então, a última função é a função metalinguística, que ela trabalha com o código. O objetivo dessa função é utilizar o código como assunto ou explicação do próprio código. Os exemplos mais comuns e que há a predominância dessa função são as aulas, os livros de gramática e os dicionários. Há também a metalinguagem, um poema que reflete sobre a própria criação poética. Um filme que ainda tematiza o próprio cinema, etc. Então, como reconhecer a função metalinguística? Justamente nessas situações em que você tem o código e você usa o próprio código. Então, uma aula de português é uma função metalinguística, porque é o professor usando a língua para falar a própria língua. Um verbete do dicionário é uma função metalinguística, você usa ali a língua para tentar explicar a própria língua. Então, há filmes em que tematizam a arte de fazer filme, então ele está usando o código, no caso a linguagem, né, de cinema, para falar da própria linguagem de cinema. Então aqui, nessas situações, a gente teria a função metalinguística. A própria poesia, né, que fala sobre a arte de escrever versos, então seria a função metalinguística. Tá bom, então vamos ver os exemplos, né, para a gente, de certa forma, praticar um pouco dessa discussão que nós fizemos. Então, o texto 4 é uma questão também do Enem, que perguntava qual a função predominante nesse poema de Carlos Drummond de Andrade. Então, canção amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, que fale com 2 olhos. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Então, a gente percebe aqui o elemento metalinguístico, que é uma poesia falando sobre a arte de fazer poesia. Olha só, eu preparo uma canção, eu aprendi novas palavras, tornei outras mais belas. Se a gente for observar, a gente também teria outra função nesse poema, que seria a função emotiva. Eu preparo uma canção, eu aprendi. Olha só os pronomes, os verbos em primeira pessoa. Mas o fato de tematizar a arte da fazer poesia, nesse momento, o Enem colocou como exemplo essa função metalinguística, nesse trecho, principalmente, onde ele discute, né, a tornar palavras, preparar, né, então, há um predomínio nessa parte da função metalinguística. E agora chegou o momento da gente fazer, né, um breve exercício, né, com 3 questões que a gente pode discutir envolvendo esse assunto. Então, podemos começar, pessoal? Então, a primeira questão é 2011 e traz o seguinte texto. Alguém poderia ler, por favor? Mais um leitor aqui para o trechozinho aqui do Enem. Interação. Uma luz na evolução. 2 fósseis descobertos na África do Sul, dotados de inusitada combinação de características arcaicas e modernas, podem ser ancestrais diretos do homem. Os últimos 15 dias foram excepcionais para o estado das origens do homem. No fim de março, uma falange fossilizada encontrada na Sibéria revelou uma espécie inteiramente nova de hominídeo, que existia há 50 mil anos. Na semana passada, cientistas da Universidade de não sei esse nome, na África do Sul, anunciaram uma descoberta similar. São 2 as ossadas bastante completas, a de um menino de 12 anos e a de uma mulher de 30, encontradas na caverna Malapa, a 40 quilômetros de Joanesburgo. Devido à abundância de fósseis, a região é conhecida como o berço da humanidade. Sabe-se
que as funções da linguagem são reconhecidas por meio de recursos utilizados segundo a produção do autor, que, nesse texto, centra seu objetivo. Olha só, muito bem, obrigada, viu? Então, na letra A linguagem é utilizada para enfatizar a maneira como o texto foi escrito, sua estrutura e organização. A linguagem aqui é usada em si mesmo, a evocar suas emoções e sentimentos diante das descobertas feitas. No leitor do texto, ao tentar convencê-lo a praticar uma ação após sua leitura. No canal da comunicação utilizado, ao querer certificar-se do entendimento do leitor. No conteúdo da mensagem, ao transmitir uma informação ao leitor. Então, qual dessas questões vocês marcariam, gente? Então, pensando aqui, a gente descartaria só em V de olhão no canal de comunicação. Então, não há como ser essa questão, porque aqui não há evidência da função fática, nem tampouco centrada no convencimento. A gente está vendo aqui um texto objetivo, direto, que predomina a função informativa. Então, a letra correta seria a letra E, no conteúdo da mensagem, ao transmitir uma informação ao leitor. Então, o objetivo dele é deixar claro para o leitor essa revolução, né, dessas descobertas no sul da África. Vamos para a próxima questão, né? 2011. 14 coisas que você não deve jogar na privada, nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, que contaminam o ambiente e os animais. Também deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar entupimentos. Cotonete, fio dental, medicamento e preservativo, óleo de cozinha, ponta de cigarro, poeira de varrição de casa, fio de cabelo e pelo de animais. Ainda que não seja a base de água, querosene, gasolina, solvente, né? Jogue esses produtos no lixo. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a pontos de coleta especiais, que darão destinação final adequada. Então, veja só, pensando aqui, próprio título, 14 coisas que você não deve jogar na privada, né? Jogue, né? Então, olha só o que é que isso já sinaliza, jogue, né? Você não deve. Então, vamos ver as questões. Letra A, despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, induzindo-o a ter atitudes responsáveis que beneficiarão a sustentabilidade do planeta. Informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre fazer o correto descarte de alguns objetos. Transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do autor do texto em relação ao planeta. Estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se de que a mensagem sobre as ações de sustentabilidade está sendo compreendida. Explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos usados de forma a proporcionar a melhor compreensão do texto. Então, olha só, gente, se a gente for observar aqui, despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, induzindo até atitudes responsáveis que beneficiarão a sustentabilidade do planeta, né? E informar o leitor, a gente pode observar aí duas questões que a gente pode, de certa forma, sinalizar qual delas estaria mais evidente. Lembrando que o enunciado diz, caracteriza a função conativa. Então, o enunciado já dá uma pista que o texto, né, além do foco do interlocutor, que caracteriza a função conativa da linguagem, ele também predomina nele a função referencial. Então, qual é o objetivo da função referencial? É despertar ou informar o leitor, né, a informação. Então, pensando no enunciado da questão, que a gente sabe que esse é um texto que interage com outras questões de funções da linguagem, a gente vê pela pergunta. Então, é preciso pensar na forma como o Enem elaborou aqui o enunciado, gente, né? Então, veja bem, o texto tem objetivo educativo, nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa, predomina também nele a função referencial. O que é que busca a função referencial? É despertar, é informar, é transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, é estabelecer uma comunicação com o leitor ou explorar o uso da linguagem, proporcionando
conceituando detalhadamente os termos usados, então, informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-os como fazer o uso correto do descarte de alguns dejetos. Então, a letra B responde melhor, pensando no objetivo da função referencial, porque é com base no enunciado da questão que a gente também pode trazer a resposta específica. Tá bom? Então, aqui é outra questão, né, 2011, pequeno concerto que virou canção. Então, não há por que mentir ou esconder a dor que foi maior do que é capaz no coração. Não, nem há por que seguir cantando só para explicar. Não vai nunca entender de amor quem nunca souber amar. Se eu voltar para mim, seguir sozinho assim, até me consumir ou consumir toda essa dor, até sentir de novo o coração capaz de amor. Então, na canção de Geraldo Vandré, tem-se a manifestação da função poética da linguagem, que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem, por meio de combinações sonoras e rítmicas. Pela análise do texto, entretanto, percebe-se também a presença marcante da função emotiva ou expressiva, por meio da qual o emissor. Então, olha só, novamente a pergunta aqui, né, que é justamente focada na função emotiva. Qual é a função específica, né, dessa linguagem aqui? O objetivo é verificar ou fortalecer a eficácia da mensagem veiculada, imprime as marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos, transmite informações objetivas sobre o tema de que trata a canção, busca persuadir o receptor da canção a adotar um certo comportamento ou procura explicar a própria linguagem que utiliza para construir a canção. Então, na função emotiva, a gente vai ver que ela imprime as marcas de sua atitude pessoal e seus sentimentos, né? Porque essa é a função pela qual o texto aqui, né, usa. Então, seria a letra B, que imprime as marcas de sua atitude pessoal. Então, para finalizar, a gente tem uma tela, a autobiografia de Tarsila do Amaral. Então, pensando na linguagem não verbal, que a gente chama aí a linguagem focada nas cores, nas formas, né, e não no texto, na palavra escrita ou falada, então a gente tem o seguinte questionamento. A imagem acima é um autorretrato da pintura Tarsila do Amaral. Assim como nos estudos linguísticos, podemos dizer que as linguagens artísticas também expressam funções. Qual é a função predominante nesse texto não verbal? Então, qual seria a poética, a referencial, a metalinguística, a fática ou a emotiva? Então, pensando nesse autorretrato da pintora, a gente vai marcar realmente a letra E, a função emotiva, que o objetivo dela é fazer impressões desse eu pessoal particular, né, da pintora Tarsila do Amaral. Então, estaria presente a função emotiva. Então, gente, por hoje só, né, nós teremos mais na próxima semana. Espero ter colaborado, né, com realmente a aprendizagem em relação a esse conteúdo. Peço a vocês